Embora a ocupação da Ucrânia não tenha mudado muito nos últimos dias, as tropas russas conquistaram uma posição importante nos arredores da capital Kiev. Essas informações são de dois institutos independentes que observam a movimentação das forças envolvidas nesta guerra. Nosso editor internacional Marcelo Favalli tem um mapa atualizado da situação militar na Ucrânia. Boa noite, Favalli. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no CNN Prime Time. Eu vou chamar esse mapa que a gente observa todos os dias. Eu vou começar pelo detalhe que a gente chama aqui, nesse zoom da capital Kiev. O que acontece? Aqui, nesse pequeno detalhe, mas ele vai fazer toda a diferença, que essa pequena vírgula aqui, né? Essa nervura que apareceu, que até ontem a gente não tinha. O que isso significa, segundo as operações russas e que foram comprovadas por essas duas organizações que observam o palco de guerra? Aqui havia um bunker dos ucranianos, ou seja, uma posição militar dos generais que comandavam os pontos de resistência. E agora esse ponto, esse bunker dos generais, foi tomado, essa região aqui, pelos russos. Agora tem um detalhe que é muito importante. Deste ponto aqui alaranjado até o centro da capital Kiev, eu estou falando de uma distância de 30 quilômetros, no máximo 35 quilômetros. Por que isso é importante? Pelo seguinte: a 35 quilômetros, a artilharia pesada da Rússia poderia ficar posicionada aqui e ser disparada contra a capital. Eu não estou falando só de mísseis, eu estou falando de artilharia pesada, de canhões, artilharia de grosso calibre, armas de saturação. Pode ser uma estratégia de disparos à distância dos russos contra a capital, já que a gente não viu muita mudança no resto do país. Aqui no sul, a gente observou que Kherson tem uma unidade um pouquinho a mais, essa perninha amarelada aqui entre as últimas 48 horas não havia, e Mykolaiv voltou a ter um pequeno espaço numa contraofensiva dos ucranianos. E os pontos de resistência, eles também não mudaram de lugar. Esse é o cenário aí nas últimas 24 horas, pelo menos. Só para entender rapidamente, você falou de Kherson, fica bem aqui nessa mancha amarelada? Exatamente. É a única cidade que, digamos, oficialmente foi conquistada pela Rússia até agora. Exatamente. Então, Kherson está nesse coração maior amarelado e o que aparece de novo no mapa é uma área adjacente, como se eles agora estivessem avançando pela área metropolitana da cidade, que é uma das maiores da Ucrânia. É importante a gente acompanhar esse dia a dia com os mapas que o Favalli nos traz, para a gente ter uma noção do avanço ou recuo das tropas, como a gente veria nessa mancha laranja aqui mais próxima à capital ucraniana. E principalmente porque os ataques continuam acontecendo. O avanço das tropas russas parece maior do que a resistência ucraniana neste momento. Mais cedo, nós recebemos a informação de que um sistema de trens na Ucrânia foi atacado. E a gente sabe, os trens são fundamentais neste momento para a saída dos refugiados, né? A gente tem imagens, mas antes dela, só para eu localizar no mapa, essa cidade atingida chama Pavlogrado. Ela está entre Donetsk e a região central. Então, é uma linha de trem que liga essa parte leste, que já foi dominada, faz tempo, aliás, até um ponto central. Ou seja, a gente teve notícias de que mais um ponto de abastecimento entre cidades ainda não dominadas foi cortado. E não é só notícia, a gente recebeu agora há pouco as imagens que eu peço para a gente chamar, para rodar aqui, para vocês verem como é que ficou. Olha, e a gente pode perceber que as unidades de carga atingidas, quero dizer, as unidades atingidas são unidades de carga. Foi completamente atingido, destruído uma linha de trem majoritariamente de carga. As informações são do exército ucraniano, como a gente pode ver no selo colocado aqui no canto inferior, que é o símbolo da resistência das Forças Armadas da Ucrânia. E a gente tem essa informação, então, que mais uma linha de abastecimento, ela foi completamente cortada nessa parte leste-centro da Ucrânia. Agora, falando de novo de Kiev, hoje termina o toque de recolher de 35 horas impostas pelo governo ucraniano ali na capital. Favalli, mostra pra gente como a cidade está se sobrevivendo a essa pressão toda das tropas russas que, apesar de novo desse recuo
das tropas russas, ou pelo menos desse ponto de observação dos generais, a gente percebe muitas manchas vermelhas ao redor da capital. Exatamente. Agora vamos olhar para o coração da capital, esquecendo a parte metropolitana que a gente tem falado mais, vamos olhar como estão as principais ruas de Kiev na imagem a seguir. É claro que a gente fica repetindo aqui que as imagens são impressionantes, inacreditáveis, mas é assim mesmo. Uma grande capital. Não estou falando só da capital, tá? É a maior cidade, lar do que já foi 3 milhões de habitantes, completamente deserta. Você consegue imaginar uma cidade como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, assim? Quer dizer, as maiores cidades de uma região, de um país relativamente importante num continente, completamente vazias, em silêncio. Isso é o toque de recolher e, segundo as últimas informações que a gente tinha até da equipe da CNN que estava lá, isso há 10 dias, metade da população, mais de 1,5 milhão de pessoas, das quase 3 milhões de habitantes de Kiev, já tinham saído daqui. Então a gente entende por que uma metrópole desse tamanho está completamente com as suas ruas desertas. Marcelo Favalli volta ainda nesta edição do CNN Prime Time com outras informações desta guerra e também de outros conflitos que ainda acontecem pelo mundo. Por enquanto, obrigado, Favalli. Até já.